Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. Hoje nós vamos falar dos conceitos básicos de um processo chamado oxirredução. É um processo que envolve duas coisas simultânea e obrigatoriamente: a oxidação e a redução. A oxidação, pessoal, é um processo pelo qual uma espécie qualquer sofre perda de elétrons. Esse é o conceito de oxidação dentro da química inorgânica. Então, a oxidação é um processo que envolve perda de elétrons. A redução é o processo complementar da oxidação. Como assim complementar? Se existe uma espécie que está perdendo elétrons, obviamente deve ter uma espécie que recebe elétrons. Então a espécie que passa por recebimento de elétrons é uma espécie que está sofrendo um processo chamado de redução. E é por isso que a oxidação e a redução são processos que sempre vão acontecer simultânea e obrigatoriamente. Não tem jeito de existir oxidação sem houver redução. Porque não tem como haver perda de elétrons se não tiver uma espécie para receber esses elétrons. Se a gente pegar exemplos de átomos neutros e analisar a formação de íons a partir desses átomos neutros, a gente consegue exemplificar isso de uma forma bem fácil. Veja bem, suponha que eu tenha um átomo de sódio neutro. Se ele passa por um processo de perda de elétrons, ele se converte ao íon sódio mais. Então isso exemplifica um processo de oxidação. Se eu tenho um átomo de cloro neutro e ele recebe um elétron, ele está passando por um processo denominado de redução. E com isso eu vou ter a formação de um ânion, que nesse caso é o ânion cloreto. Perceba que a quantidade de elétrons envolvido num processo sempre deve ser igual na perda e no recebimento de elétrons. Logicamente, eu estou explicando uma coisa aqui meio que isolada, mas isso na prática é real. A quantidade de elétrons perdidos deve ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Uma coisa importante de observar também é o número de oxidação, que é um conceito meio estranho, meio difícil de explicar, mas que aqui a gente tem uma aplicação mais nítida, mais objetiva. O número de oxidação de qualquer substância simples vai ser sempre zero. Então, se eu pensar o número de oxidação do sódio, ele vale zero. E no caso aqui, como eu tenho um íon que é monoatômico, o número de oxidação é o próprio valor da carga deste íon. Portanto, num processo de oxidação, observe o que acontece com o NOx. Sempre vai acontecer um aumento do número de oxidação, certo? Então ocorre aumento numérico no valor do número de oxidação. Quando eu tenho um processo de redução, nós vamos ter a redução do NOx. Para a gente poder balancear essa reação, para ela ficar certinha, a gente teria que colocar o cloro como substância simples, ok? E aqui no caso gerando 2 íons cloreto, só para ficar balanceada a reação. Então eu posso dizer o seguinte: se é uma substância simples, o NOx também vai valer zero. E no caso aqui, quando ele vira o íon cloreto, o NOx passa para -1. Neste caso, aconteceu uma redução do número de oxidação. É fácil de você associar. Pense assim: na redução acontece o recebimento de elétrons que gera uma redução do número de oxidação. A oxidação vai ser o inverso. Na oxidação você tem a perda de elétrons e isso vai gerar um aumento do número de oxidação. Um processo nunca vai acontecer sem o outro. Portanto, a oxirredução é um tipo de processo químico em que existe oxidação e redução simultaneamente e obrigatoriamente, beleza? Lógico que esse assunto pode ser bem mais complexo, mas na aula de hoje eu só queria te dar essas noções básicas do que é oxidação, redução e do porquê que um processo não acontece sem o outro, beleza? Deixe seu like pra gente, se inscreva no canal, espalhe o canal para todo mundo aí e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço e até lá!